Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 14 de dezembro de 2024, sábado, terminamos aí uma série de reflexões a respeito do crente espiritual, do crente carnal e do homem natural. Vamos aqui iniciar hoje, a partir de hoje, algumas reflexões no livro do profeta Isaías, é o profeta messiânico, tá certo? Isaías, ele viveu aí num período dos reis de Judá, que era Isaías, era Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, eram reis de Judá, ele viveu nesse contexto, tá certo? E ele é o profeta que mais se aproxima, assim, para falar do evangelho de Jesus, portanto, é o profeta evangélico, tá certo? É conhecido assim, porque ele é o que mais se aproxima, que fala da maior realidade da missão de Jesus, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, tá certo? Vamos aqui ao texto, iniciando hoje Isaías capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Amém? Vamos aqui aprendendo com a Escritura. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1, ele vai começar exatamente com essa afirmação. Visão de Isaías. Uma visão é uma revelação ou uma comunicação de Deus direcionada a alguém, a uma pessoa, à humanidade, a seres humanos. No caso aqui, nesse contexto, era direcionada a Israel, especificamente a Judá e a Jerusalém, tá certo? Então, visão de Isaías é essa revelação que ele tem, que é direcionada ao povo de Deus naquele contexto, no caso, Judá. Amém? E o texto vai continuar dizendo, filho de Amós. Quando a Bíblia fala de alguém, cita o seu nome, o nome do seu pai, é porque essa família era uma família importante no seu contexto, tá certo? Então, certamente a família de Isaías era uma família importante no contexto em que eles estavam vivendo. Amém? Isso é uma referência para a gente saber, ter essa ideia, essa compreensão. E o texto vai continuar dizendo assim, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. A revelação é a respeito de Judá e de Jerusalém, como diz lá no princípio, tá certo? Nesse período, o reino de Israel estava dividido. Era o reino do norte, em 10 tribos, chamado mesmo de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, que era o reino de Judá, de onde vem o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Amém? É por essa razão. Então, a revelação é direcionada a Judá e a Jerusalém, tá certo? Nesse contexto estava dividido, reino do norte e reino do sul. Norte, 10 tribos, sul, 2 tribos, que era Judá e, no caso aí, se refere a Jerusalém, que era os levitas, tá certo? Também. O versículo 1 vai dizer ainda assim, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e reis de Judá. Esses 4 reis se sucederam, né, no trono do reino de Judá, no caso, o reino do sul, aí em torno do ano 700, 713, por aí assim, até 680 antes de Cristo. É nesse período que o profeta Isaías está lá profetizando para o povo de Deus. Amém? E esse homem fala muito claramente a respeito de Jesus. Depois nós vamos ver isso aí mais para frente, tá certo? O versículo 2 vai dizer assim, ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra. Essa expressão de Isaías, pela revelação do Espírito de Deus, ela nos diz que ela fala dessa característica e da abrangência da palavra de Deus em todo o universo, céus e terra. Amém? Isaías podia ter dito o universo, por favor. Isaías é quem teve a revelação, tá certo? Céus e terra, isso demanda a abrangência da palavra de Deus. Ela é plena, abrange todos os estágios, tá certo? Céus e terra. O versículo 2 vai continuar dizendo assim, esse Deus que fala para céus e terra, ele diz assim, porque o Senhor é quem fala.
Ora, quando Isaías nos dá este ensino, ele na realidade ele está testemunhando assim da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: "Sou eu, Isaías, estou falando", não, né? Tem uns caras aí que falam que pensa que é isso, né? É, Jesus, glória a Deus. Então Isaías ele diz: "Porque é o Senhor quem fala". Ele está nos revelando, ó, exatamente isso, a inspiração da divina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa palavra é de Deus, ela é divina, ela é sagrada. Amém? Por quê? Porque é Deus quem fala. Amém? E aí Deus vai dizer através do profeta assim: "Criei filhos e os engrandeci". Os judeus, no contexto do Velho Testamento, é o povo escolhido por Deus. Então Deus criou essa nação. Por que que Israel vive e sobrevive até hoje? E vai ficar até a vinda de Jesus? Porque ela foi criada por Deus e foi Deus que engrandeceu essa nação. É a mão de Deus que está sobre Israel, abençoando aquele povo que ele, foi Deus que criou. E ele disse: "Criei filhos". Então Deus criou judeus, chamou, veio através de um homem, aí vai Abraão, Isaac, Jacó, depois é transformado numa nação Israel. Então Deus chama esse povo, é povo chamado por Deus, abençoado por Deus, no meio de muitas nações, tá certo? Separado para Deus. E ele vai dizer assim: engrandeci, e os engrandeci, né? Isso significa que Deus fez Israel crescer. Israel foi criado, era uma família, um homem chamado com a família, cresceu, virou uma nação Israel, e essa nação cresceu porque Deus deu o crescimento dela, tá certo? E quando eles os engrandeciam, isso significa que eles cresceram assim em conceitos morais, porque Israel veio falando de um Deus único, verdadeiro, o único Deus. Os outros adoravam vários deuses, tá certo? Mas ele é esse Deus uno, né? Deus único. Então, foi Deus que os engrandeceu em moral, em dignidade, porque Israel era famoso no seu texto, no seu contexto. As nações tinham medo, conhecia, olha, é o povo de Deus que vem aí, o povo de Israel, esse povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse povo que foi engrandecido por Deus. Amém? Diante das nações, eles tinham fama diante das nações. Ainda tem até hoje. Então, eles cresceram em conceitos morais. Você olha para a Bíblia, aplique a Bíblia na sua vida para ver se você não vai ser uma pessoa com dignidade, com honra e com sensatez e com fama, boa fama diante das pessoas. Então, Israel tinha uma boa fama, era o Deus de Israel, tinha essa fama entre as nações. Atualizando isso para hoje, né? O crente aí que parece que não está bem convertido, que cria má fama, cuidado, Deus vai cobrar isso de ti como cobrou do próprio Judá, o reino do sul, tá certo? Então, esse engrandecer é exatamente isso. É Deus que criou, é Deus que engrandeceu, deu moral diante dos outros, tá certo? E aí o texto vai continuar dizendo assim: mas eles estão revoltados contra mim. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Contra o poder de Deus, contra a ação de Deus. Isso é muito interessante, tá certo, mano? Mas o texto termina exatamente no versículo 2, dizendo assim: mas eles estão revoltados contra mim. Ora, Israel, mesmo sendo conhecedor de tudo, porque a história do êxodo, de tudo, era contada, passada de pai para filho, isso era ensinado, é obrigação no meio do povo de Israel. Então, mesmo ele conhecendo toda essa história, como é que Deus criou essa nação, como é que ele fundamentou essa nação, como é que ele abençoou essa nação, o povo, mesmo sabendo disso, se afastou dos caminhos do Senhor. No contexto de onde está desviado, né? Cuidado, volte para a casa do pai, se você estiver desviado. Então, Israel, mesmo conhecendo isso, mesmo sabendo, olha, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos deu vitória entre as nações, foi Deus que nos estabeleceu na terra, foi Deus que mandou as pragas e destruiu lá o rei do Egito, e ele teve que nos liberar por causa da mão de Deus. Então, conhecendo, sabendo de tudo isso, esse povo se afasta de Deus, gente. O ser humano é um negócio terrível depois da queda, né? Porque é uma natureza carnal. Falei sobre isso nos estudos anteriores. Dê uma olhada aí nos últimos 9 dias, tá certo? Para trás. Tem dia que eu não fiz. Mas, assim, eles sabendo de tudo isso, abandonam Deus, dão as costas para Deus, é, é,
estão revoltados contra Deus e se viram contra Deus. Estão revoltados contra mim. Isso é interessante a gente pensar sobre essas coisas, amado, porque entender que foi Cristo que me salvou, contextualizando, né? E de repente eu dou as costas para Ele, me esqueço dele, agora fui engrandecido diante dos outros, né? Me tornei famoso diante dos outros, e aí eu eu fico aí com essa fama, sem nem me lembrar que foi Deus que me deu. Sem Deus não seria nada, tá certo? E aí a gente precisa pensar sobre essas coisas para que a gente se mantenha nos caminhos do Senhor. Israel tinha a divisão do reino já era por causa disso. Eles estavam numa idolatria tremenda, tá certo? Assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o seu povo agora que Jacó é transformado em Israel, esse povo se esqueceu de Deus, se esqueceu que era Deus que tinha engrandecido. Então, fazendo essa reflexão já inicial do livro do profeta Isaías, com tudo isso que eu já lhe falei, que a palavra já vai nos revelando, que é Deus que traz essa revelação para nós através da Escritura, a gente possa refletir, pensar sobre isso nos dias de hoje, tá certo? Nós somos o Israel espiritual. Paulo ensinou sobre isso, depois a gente vai explicar, tá certo? E que Deus possa assim nos abençoar, amados. Amém? Tenha aí um bom sábado. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o Brasil. Tem alguns aí dizendo que o Brasil é de Jesus. Olha, no contexto geral porque Deus tem controle e comando sobre todas as coisas. Mas, infelizmente, quem está dominando o Brasil atualmente são as forças do mal. Mas tem um povo de Deus aqui orando e nós vamos retomar as rédeas desse país e abençoar e retomar a nossa democracia, porque foi Deus quem nos criou e quem nos estabeleceu. Amém? É uma breve reflexão. Vamos continuar amanhã aí no livro do profeta Isaías. Amém? Se você gosta e ouviu, achou que isso é interessante, compartilhe com alguém. Se a mensagem lhe abençoou, compartilhe com alguém. Esse é o objetivo, tá certo? Eu não sou o mais sábio, não, mas creio em Jesus plenamente. Sei que fui chamado por ele, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento foi chamado pelo Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom sábado. O Senhor seja contigo e te abençoe graciosamente em nome de Jesus. Amém.